Abramos nossas Bíblias, amados irmãos. Evangelho de João, capítulo 12, versos 24 a 26. Evangelho de João, capítulo 12, versos 24 a 26. Já está projetado, para quem não tem a Bíblia. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me. E onde eu estou, ali também estará o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Agora vá, 1 João, primeira epístola de João, lá no finalzinho da Bíblia, um pouco antes de Apocalipse. 1 João 3:2, apenas esse versículo. 1 João 3:2. Já está aí projetado também. Que diz assim: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Amém. Amados, os seus olhos podem não ver, mas nesse exato momento está ocorrendo uma intensa obra divina. E você está bem no meio dela. Seus olhos não veem isso. A gente muitas vezes quer enxergar essas coisas, mas não serão vistas com esses olhos. Quando Deus nos vê, Ele não nos enxerga apenas como somos hoje, nem como fomos ontem, mas Ele nos enxerga como seremos. E isso significa que todas as vezes que você olhar para dentro de si e não ficar contente com o que vê, Deus estará nos dizendo, abre aspas, eu ainda não acabei. É por isso que a gente não se sente tão bem. É por isso que a gente às vezes acha que só está patinando. É assim mesmo. Mas Deus está dizendo, eu ainda não acabei. E ainda há um longo caminho a percorrer por cada um de nós. E digo mais, durante o percurso da fé, muitos acontecimentos haverão de nos deixar perplexos, confusos, e diremos, Senhor, por que essa dificuldade inesperada? Senhor, por que essa enchente tomando conta de toda a oficina e fazendo eu perder tudo? Senhor, por que esse infortúnio chegou à minha vida que estava caminhando tão bem? Não se preocupe, pois está em andamento um projeto de Deus, de crescimento e de maturidade para a sua vida. Coisa que às vezes será incompreensível aos seus olhos.
A Bíblia diz que Deus é o iniciador e aperfeiçoador de tudo. O começo e o fim do nosso destino estão em suas mãos. Amados, Jesus nunca nos prometeu que não haveria tempestades em nossas vidas. Mas Ele prometeu, sim, que estaria conosco no barco. Até os discípulos no barco enfrentam uma tremenda tempestade, mesmo tendo Jesus ali. Vocês sabem qual que é uma das maiores declarações de fé que encontramos na Bíblia? Foi a de Jó. Depois que ele soube das notícias que foram chegando para ele, de perdas irreparáveis, perdas incompreensíveis, perdas envolvendo mortes de filhos, de noras. E ele lançou-se em terra, adorou a Deus e disse: "Nu saí do ventre de minha mãe, e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Amados, nós não gostamos de perdas. Jó também não gostava, mas é inevitável que elas venham. E não espere explicações do céu. Deus não tem obrigação nenhuma de explicar nada. Ele faz mediante o seu conselho. Ele faz mediante o seu poder e soberania. Ele não tem que nos explicar nada. Passar pelo vale da sombra da morte, passar por um acidente, passar por uma doença quase fatal, não são coisas propriamente boas aos nossos olhos. Concorda, Felipe? Não são coisas boas. Passar por uma enchente não são coisas boas. Mas mesmo ali diante desses acontecimentos, desses fatos que nos deixam perplexos, algo de bom pode surgir. Uma nova postura de vida, uma existência mais humilde, uma confiança maior naquele que pode todas as coisas. Até mesmo uma conversão pode ocorrer em meio a essas coisas que chamamos de ruins. A família da nossa irmã experimentou grandes perdas, mas em meio àquelas perdas, experimentou o grande amor de uma igreja. E consequentemente o grande amor de Deus para com a sua família. Jesus nos afirmou que se o grão de trigo caído na terra não morrer, ele fica só, mas se morrer, produz muito fruto. Foi o que nós lemos aqui em João 12. Jesus está falando de si como grão de trigo que morre para gerar muitos frutos. Mas ele também está falando daqueles que viessem a segui-lo. Não existe ninguém que seja salvo que não esteja sendo chamado à transformação. O plano de Deus, irmãos, é que nós sejamos conforme a imagem do seu Filho, Jesus.
E se o grãozinho de trigo semeado nega-se a entregar-se, a abrir-se à terra, a doar-se por completo, ele permanecerá sempre apenas um grãozinho estéril, de pouca beleza e nenhuma utilidade. Tem grão de trigo que não quer morrer. Sabe por quê? Porque a gente quer se autopreservar de tudo quanto é jeito. Se tem uma coisa que o ser humano, ele faz com um forte instinto, é este: eu quero me preservar. Eu pretendo viver de um jeito que eu possa ser sempre preservado de toda sorte de mal, de transformação e de que mais seja o que for. É por isso que as pessoas colocam assim uma barreira. Você fala de Cristo, fala de transformação de vida, fala de deixar vícios, fala de abandonar a escravidão. É impressionante, as pessoas ficam com o pé atrás. Elas querem preservar este modo de ser. Infelizmente, até mesmo entre os cristãos, entre os crentes, entre a igreja, existe grão que se recusa a morrer, porque pretende relacionar-se com Deus, não se entregando abertamente, mas dentro dos seus próprios termos. Eu explico. A pessoa, até uma pessoa boa, a pessoa até cumpre algumas coisas que se espera de um cristão, mas tem um problema. É ela que ainda quer dar as cartas, é ela que quer fazer as regras, é ela que quer colocar limites até onde ela pode doar-se para Deus. E é comum dizer assim: olha, Deus, eu concordo, eu entendo, e eu vou até certo ponto com o Senhor. Mas dali para frente, se eu continuar nesta vida, vai atrapalhar a minha vida. Sim, muito crente faz isto. Ele ouve a palavra, ele ouve o louvor, ele lê a Bíblia, mas ele coloca os limites. Porque se eu for adiante do que eu entendo que eu me preserve, vai atrapalhar minha vida. Eu pergunto assim: meu irmão, como que é esse negócio aí? Deus vai atrapalhar a fantástica vida que você está vivendo? Deus vai atrapalhar a vida mais maravilhosa do mundo, que é a sua? Que Deus ruim, meu irmão. Creio, muita gente pensa assim. Muita gente quer caminhar com Deus, mas dentro dos seus limites, porque a pessoa quer se autopreservar. Meu irmão, não funciona esse negócio. Você pensa que está vivendo uma grande vida? Perdão. É uma vida miserável. É uma vida miserável. Que não agrada a Deus, não agrada a você e não agrada a quem te cerca. Embora seja tido uma pessoa boa, que faz ali algumas coisas boas também. Sabe qual é o problema? O ser humano sempre desejou ser feliz fora de Deus. O ser humano sempre busca a sua felicidade, mas contanto que Deus esteja bastante longe. É o que a humanidade tem feito nesses últimos 2000 anos. E eu vou dizer com todas as letras: ser feliz fora de Deus, tarefa impossível. Agora, você deseja caminhar com Deus? Saiba, Ele estará
o tempo todo trabalhando profundamente em você. Inclusive, promovendo uma obra de desconstrução em sua vida. Pastor, desculpa, o senhor falou errado. É obra de construção, não é? Não, eu falei certo. Deus quer fazer uma obra de desconstrução em sua vida. Sabe, aqueles sonhos, aquelas ilusões, que se prevalecerem, vão fazer muito mal para você? Você não sabe, mas Deus sabe. Você ainda não sabe que aquilo lá é ilusão, que aquilo é sonho da carne, que aquilo lá não se sustenta, que aquilo lá não é da vontade de Deus. Então, irmão, quanto mais rápido Deus estourar tudo isso, essa bolha de sabão, melhor para você. Então é assim, né? Enquanto a gente quer se preservar, Deus quer nos desconstruir. Quem a gente quer que vença? Deus. Aliás, a peça de ontem chamava, né? O destruidor de sonho. Que bom que Deus às vezes destrói sonhos. E você chora, e você fica triste, e você diz que vai morrer, e diz que não vai conseguir mais respirar. Irmão, chega de drama. Chega. Aquele sonho lá, Deus, por te amar, Ele vai destruir. E daqui a algum tempo você vai dar graças a Deus por isto. Porque na hora a gente acha que Deus está jogando contra. Mas é exatamente o contrário. E o que Deus quer desconstruir, amados, em nós? Primeira coisa que Deus quer desconstruir em nós: a nossa autoimagem. Aquela imagem que temos de nós mesmos. E quantas vezes, amados, nós estamos iludidos com a nossa imagem, nos achando melhores do que realmente somos, nos achando melhores do que todo mundo da igreja e junto com o pastor. É por isso que vai procurar outra igreja, porque ele não cabe aqui de tão bom que é. E Deus deseja desconstruir esta imagem. É interessante que, antes da sua conversão, Saulo achava-se santo e puro. E após a sua conversão, ele escreve lá em Timóteo, e ele se reconhece o maior dos pecadores. Deus desconstruiu aquela imagem que ele era santo, que ele era puro, que ele era bom. Não era nada disto. Que bom quando Deus desconstrói a nossa autoimagem. Outra coisa que eu noto que Deus quer desconstruir são as nossas narrativas. Parênteses, narrativas são aquelas falas que a gente tem, são aqueles pensamentos que a gente tem para se justificar o tempo todo com Deus. É interessante, a gente conhece as pessoas pelas narrativas delas. Eu já sei o que ela vai falar. Tem uma narrativa furada, perdão. Uma narrativa enviesada. E acha que está certa. Glória a Deus, quando Deus destrói as narrativas que fazemos da vida. Outra coisa que Deus quer desconstruir, amados, são aquelas nossas pequenas obsessões diárias. Eu diria que cada um tem a sua obsessão. Sabe aquelas coisas que a gente encasquetou,
de uma coisa que já não faz o menor sentido, mas parece que a pessoa não consegue se livrar daquela coisa. São obsessões, compulsões, maneiras de ver a vida. Irmão, acorda, não é desse jeito, é assim, não é assim, porque desde criança foi assim, é desse jeito que as coisas são. E com isso, se impede de viver tantas coisas boas, se impede de ter relacionamentos bons, porque encasquetou com coisas, com obsessões que só fazem mal para ela. E Deus quer desconstruir esse tipo de coisa, irmãos. Quando a gente morre como grão de trigo, tudo muda. Muda o nosso coração, muda a nossa mente. E essa bendita desconstrução que Deus faz em nós, vai nos abrir para a verdadeira vida que Ele tem. Amém, igreja? Jesus disse: quem ama a sua vida, perde-a. Significa, quem se deleita nesse mundo, com essas coisas mundanas, mais do que em Deus, perderá o que há de mais importante na vida. Mas quem odeia a sua vida neste mundo, preservá-la a vida, significa, a pessoa, ela aceita morrer para si mesmo, a fim de viver para Deus, para as coisas do reino. Até aquele dia, irmãos, que eu espero que todos nós possamos chegar, como igreja, ao ponto de poder dizer como Paulo: agora, já não sou mais eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Olha só, né, ele está destacando, já não sou mais eu, com as minhas obsessões, com as minhas encarquestações, né? Com todas essas coisas que a gente traz a vida inteira. Que triste isto. Para terminar, que aspectos ainda precisam morrer em você? Quando Paulo diz lá em Colossenses 3,5, certamente você já leu: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Paulo está ensinando a igreja de Colossos. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Sabe o que ele está dizendo? Que existe coisas em nós que não vão desaparecer por si só. A gente precisa matar. Estão entendendo, amados? Não vai desaparecer por si só. Ainda mais quando as pessoas dizem: eu sempre fui assim, eu aprendi assim, eu vivi assim. E Deus está dizendo assim: olha, faça morrer essa natureza terrena, porque isso está fazendo muito mal para você. Você fala que é crente, você louva a Deus, você vai à igreja, você ora, mas olha aí o que você está vivendo. Faça morrer essa coisa. É responsabilidade nossa, é minha responsabilidade na minha vida. Porque não vai adiantar eu chegar um dia lá no juízo final: sabe que é Jesus? Olha, Jesus vai falar: você tinha as condições de fazer morrer. A gente precisa matar as coisas que não fazem bem para a gente, amados. Quem vai matar não é o pastor, não é o ministério de oração, é responsabilidade sua. Faça morrer essa natureza terrena que está fazendo muito mal. E quando a gente fala essas coisas, para terminar, a primeira reação das pessoas é uma reação de fuga. Porque, olha, são coisas muito fortes, muito pesadas essas.
É melhor ouvir o David Leonardo falar aquelas coisas belinhas. E o povo, eu fico pensando, gente, a mente desse povo está cauterizada totalmente. Não é possível uma coisa dessa. Essas coisas pesadas, que aparentemente são pesadas, elas transformam vidas. Você é chamado a fazer morrer a sua natureza terrena. A primeira reação é de fuga. Mas lembre-se, Jesus não desistiu de Pedro quando Pedro o negou. Deus não desistiu de Davi quando Davi adulterou. Deus não desistiu do seu povo quando o seu povo se desviou. E Deus não desistirá de você. Não vai desistir de você. Faça, pois, morrer a vossa natureza terrena. Jesus não desiste de nós, apesar de nós. Bonito isso, né? Jesus não desiste de nós, apesar de nós. Termino com uma frase de Martin Luther King. Ele disse assim: eu ainda não sou quem eu gostaria de ser, mas graças a Deus, eu já não sou mais quem eu era. Que todos nós possamos dizer a mesma coisa.